Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vou deixar aqui a gravação para vocês, né, da palestra, para aqueles que não puderam participar, né, como se diz, no ao vivo. Então, vamos lá. Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Então, primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Aline, sou psicóloga clínica. Já tenho 5 anos de experiência no atendimento com clínica, então eu trabalho na clínica desde quando eu me formei. Eu nasci em Formosa, Goiás, né, no interior de Goiás. Então eu sempre gostei de ouvir, de escutar as pessoas, de tentar ajudar de alguma forma e encontrei o meu caminho através da psicologia. Então, desde de mais nova eu tinha um sonho. Meu sonho era formar, entregar o meu diploma para meu pai, para minha mãe, né? Infelizmente eu perdi meu pai antes que eu conseguisse fazer faculdade, enfim. Mas eu continuo trilhando o meu caminho aqui na psicologia. Então, é atendimento clínico desde sempre, desde quando eu entrei na clínica, eu queria atender. E estou aqui fazendo o meu papel, contribuindo aqui com vocês, com todos vocês. Espero que vocês podem compartilhar essa gravação para as pessoas, porque quanto mais nós temos informações, mais nós conseguimos ajudar as pessoas, tá? Então, esse é o intuito. Então, eu fiz a minha graduação na Unitri, né? Sou especialista em relacionamentos abusivos, dependência emocional. Tenho também o curso Psicóloga Padrão TCC, que é o curso padrão Psicóloga Terapia Cognitivo Comportamental. Então, eu sou especialista em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental que a gente trabalha, pensamento e comportamento, tá? Que é, no caso, a minha abordagem. Então, vamos começar. Setembro Amarelo. Então, assim, como que surgiu o Setembro Amarelo, né? Surgiu nos Estados Unidos, quando um rapaz de 17 anos, né, chamado Mike, ele cometeu suicídio em 1994. Então, ele era um rapaz muito habilidoso, de muitos amigos, né, muito querido, e ele restaurou, né, um Mustang 68, e ele pintou esse Mustang de amarelo. Então, por conta disso, ele ficou conhecido como, né, Mustang Mike, né, o Mike Mustang. E o Mike, ele acabou cometendo ali o suicídio. Então, ele tinha alguns problemas, né, emocionais, psicológicos. Seus pais e seus amigos não perceberam, né, esses problemas e não conseguiram ajudá-lo, né, não conseguiram evitar a sua morte. Talvez se eles soubessem, talvez teria conseguido salvar o Mike, né, perceber que ele não estava bem, perceber algum sinal. Tá? Então, o que aconteceu? Por que esse lacinho, né? Porque amarelo por causa do carro dele, do Mustang, amarelo. E porque esse lacinho também que nós utilizamos aqui, simbolizando o Setembro Amarelo. Então, no dia do velório do Mike, foi levado uma cesta com alguns cartões decorados com fitas amarelas, né? E dentro dessas fitas estavam escritos: se você precisar, peça ajuda. Então teve uma grande repercussão, né? E chegaram exatamente as pessoas que precisavam de ajuda, precisavam de apoio. Então, por causa dessa história triste da morte do Mike, que foi escolhido, né, o laço amarelo como símbolo, né, contra o suicídio. Então vamos lá, o que é suicídio? Então, suicídio configura-se como morte intencional, ou seja, né, praticada ali pela própria pessoa, ou seja, é isso quando a pessoa decide tirar a sua própria vida, né, por vários métodos ali que ela sabe que vai ser fatal. Então, né, o ato do suicídio, todos sabem, né, mas só pra gente faz parte aqui do conteúdo. Esses dados que eu vou falar aqui não são dados fidedignos, exatos como estão atualmente. Então, assim, não tem uma contabilização sobre como exatamente que está. Eu creio que pós-pandemia, na atualidade, aumentou muito, né? Então, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 mil pessoas por dia cometem o suicídio em todo o mundo. Significa que o quê? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Terrível, né? Os casos de suicídio entre os jovens vem aumentando, sendo uma das 3 maiores causas de morte de pessoas de 15 a 35 anos, tá? Embora também aconteça com idosos, mais de 60 anos, as pessoas também acabam né, entrando naquele momento ali de solidão, perda dos vínculos, né, a perda do valor também, o abandono e acaba também cometendo suicídio. Como eu falei, eu acredito que esse número é muito maior, porque não tem
é uma correlação exata do que está acontecendo, né? Então, nós podemos ver pelas notícias aí atuais que foram divulgadas, embora nem todos os casos a imprensa pode ser divulgada. Eu, dentro desse mês, de pessoas conhecidas de conhecidos, eu fiquei sabendo de 6 pessoas que chegaram ao fato em si. É muito triste, porque essas pessoas elas não receberam a ajuda adequada, né? A gente não pode ser entre, claro que a questão do suicídio tem muitas causas, mas é muito triste saber assim que eu estou falando que na região, eu estou falando em Uberlândia e pessoas próximas. Então, assim, 6 pessoas, né, chegaram às vias de fato ali do suicídio. Será que essas pessoas elas não poderiam ter sido salvas se tivessem percebido, se tivessem recebido o tratamento adequado? Então, é isso que eu deixo para refletir. Outro dado importante as mulheres tentam mais, mas quem morre mais por suicídio são os homens. Os homens eles tentam 3,5 vezes a mais que as mulheres. Só que no caso dos homens, por que eles não são considerados tentativas? A maioria são letais, eles usam tipo armas, enforcamento, enfim, eles usam métodos letais, né? Às vezes a mulher usa outras coisas, medicamento, alguma coisa que às vezes dá tempo ali como se diz, de salvar essas pessoas. Mas os homens, eles suicidam muito mais do que as mulheres, até então, tá? Até os dados que a gente tinha. Então, o que leva a pessoa a cometer suicídio, né? Eu vou falar mais pra frente, então, mas tem, assim, transtornos mentais, né? Tipo depressão, bipolaridade, borderline, tem outras coisas. Então, tanto que é importante a gente entender, né? Entender e buscar ajuda, entender. Tem pessoas que a maioria das pessoas que cometem suicídio tem algum tipo de transtorno. Então, ou seja, se elas fossem tratadas, elas poderiam, né, estarem vivas hoje. No sul, a região do sul, até então, são as pessoas onde que ocorrem mais suicídios. Porém, temos uma particularidade. No sul, há registros, né, de suicídio, há um registro, há uma contabilização. Então, talvez seja por isso que se fala que mais. Porque, por exemplo, na nossa região, no Sudeste, em outras regiões, não tem essa contabilização, não tem registro. Então, o que tem registro é o Sul, mas não podemos ter uma garantia que os outros estados não. Mas até então, o Sul está no pico ali de onde que as pessoas mais tentam suicídio. Então, vamos lá. Alguns dos motivos, né? Algumas das possíveis causas do suicídio. Depressão. Então, a depressão grave, não tratada, pode levar ao suicídio, né? Porque gera sentimento de culpa, perda de valor, tristeza, né? Aquela tristeza intensa, sensação de que o problema não tem solução. Então, a pessoa que ela está muito deprimida, no estado grave, ela começa a ter pensamentos suicidas, porque ela não acha solução ali para os problemas, ela acha que a única forma de acabar com esse sofrimento colocando fim à vida. Problemas amorosos ou familiares, né? Então, pessoas ali, brigas, né? Brigas familiares, perder o pai, né? No caso de luto, a pessoa não conseguir expressar suas emoções, não se sentir amado, compreendido no relacionamento, né? Então, gera-se uma angústia, né? E algumas pessoas geram também essas reações impulsivas que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Uso de drogas ou alcoolismo. Então, o alcoolismo e o uso de drogas ilícitas, né, por exemplo, maconha, cocaína, entre outras drogas, pode levar ao suicídio, porque afeta a capacidade de julgamento da pessoa. Então, a pessoa ela não está no seu estado normal, ela não consegue analisar ali a situação, né? Então, assim, essas substâncias, elas fazem que a pessoa esqueça, né? Como diz, a pessoa usa para esquecer os problemas, só que essas substâncias podem aumentar ali, né, como diz, o tamanho do problema. Então, assim, ou seja, né, aquele sentimento de angústia, de frustração, e acaba também sendo um impulsor, né? Então, a pessoa pode chegar ali e cometer o suicídio por impulso, com o uso de substâncias. Bullying, né? Então, o bullying acontece muito, né? Hoje a gente fala muito na escola, também tem a questão da internet, que tá demais, tá? Cada dia as pessoas estão mais adoecidas, né? Por críticas, enfim, as pessoas se preocupam muito, né? Com o que está sendo mostrado ali. Então, o bullying acontece quando a pessoa é assediada e intimidada intencionalmente e repetidamente, ou seja, palavras, mensagens, atitudes, então isso causa um sofrimento emocional intenso na pessoa, né? Então pode levar. Então, assim, os jovens sofrem muito com isso,
né? Que é essa questão ali do bullying. Então, né, o pai, mãe, dê atenção para essa criança quando ela fala que está sofrendo bullying, que está sofrendo. Não é mais como era antigamente. Ah, mas isso era frescura. No meu tempo era frescura. Gente, no meu tempo era frescura. No meu tempo era diferente. No seu tempo também era diferente. Só que agora a gente está em outro tempo, é outra realidade. Os jovens de hoje não são como os jovens de antigamente. Então, o que era brincadeira antes, hoje é muito dolorido, né? E as brincadeiras não são mais as mesmas, né? Vamos lembrar, as brincadeiras que a gente tinha antigamente, né, as brincadeiras de hoje não, né? Então, assim, atenção, né, pro seu filho, pro adolescente ali que tá sofrendo, né? Adolescente, você que vê essa gravação que estiver sofrendo, procure ajuda, busca ajuda, conversa com seus pais, conversa com quem pode te ajudar, né? O suicídio não é a solução, não é. Traumas emocionais também, né? Ou seja, situação de estresse intenso, pessoas que sofrem violência física, né? Às vezes mulheres que estão em relacionamentos abusivos, né? A questões de acidente, por exemplo, a pessoa tem aquele sentimento de culpa, né? Às vezes se envolveu num acidente, às vezes alguma pessoa morreu, perdeu alguma parte do corpo, algum movimento, alguma coisa, então vem esse sentimento de culpa, de estresse, de ansiedade, e que também, ou seja, né, o trauma, né? Que a gente também tem uns traumas, né, emocionais ali. A pessoa também ela pode né, chegar a cometer suicídio, por quê? Porque ela não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com o sentimento de culpa e às vezes não busca ajuda, né? Então, os traumas emocionais também é um dos que contribui para que a pessoa chegue nesse ponto de desistir de viver. Diagnóstico de doenças. Então, por exemplo, a pessoa que tem um diagnóstico de câncer, né, de HIV, né, são diagnósticos de doenças graves. Então, essa pessoa ela pode entrar, né, ali numa angústia, numa tristeza, e tem dificuldade para lidar, né, lidar com a doença, vem também o sentimento de vergonha, ou seja, então a pessoa ela entra em sofrimento e pode também cometer o suicídio. Síndrome de burnout. A síndrome de burnout é o excesso, né, o excesso de trabalho excessivo, o excesso de carga mental. Então a pessoa ela fica totalmente ali exausta, ela entra na exaustão emocional e mental, ou seja, a pessoa entrar nesse estado ali de estresse, ela pode se sentir fracassada, desgastada emocionalmente, né, não se sentir mais com valor. Então, assim, pessoas que trabalham, né, muitas horas, que às vezes sofrem algum tipo de assédio no trabalho, que são cobrados o tempo inteiro, ou seja, aquela exaustão mesmo, mental e emocional. A pessoa acaba com a vida dela profissional prejudicada. E aí ela sente aquela questão de fracasso, né? Que pode levar, né, a cometer o suicídio também. Temos também, né, os transtornos mentais, que eu já falei no início também, mas é só para reforçar aqui. Esquizofrenia, que é um transtorno psiquiátrico causado por que tem os sintomas como alucinação, delírios, confusão mental, né, que quando não tratado adequadamente, pode levar a pessoa ao suicídio nos casos mais graves. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno afetivo, né? Uma condição mental que causa mudanças extremas de humor. Gente, não é só mudar de humor. A pessoa é bipolar, mudou de humor de uma hora para outra. Não é só isso, tá? Tem uma mudança, mas não é só isso. Não quer dizer que se a pessoa mudar de humor de uma hora para outra, né, ela é bipolar, não. Tem várias causas, então a pessoa que tem suspeita, que acha que tem que buscar ajuda para fazer uma avaliação, tá? Ela causa mudanças extremas de humor, né? Antes era chamado como psicose maníaca depressiva, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela vai no momento assim de exaltação total, né? De impulso, ela tá tipo ali, energia vai como diz, de 10 a 1000 ali. Depois ela dá uma baixada que ela entra no estado ali de depressão, né? Então, essa pessoa também, ela corre o risco. Então, dentro dos transtornos mentais, o dos que mais comete suicídio é o bipolar também, tá? Então, como prevenir? Então, vamos lá. Como prevenir o suicídio? Para prevenir o suicídio, é importante identificar os sinais que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, né? Mudanças repetidas de comportamento, uso de frases, eu não aguento mais, eu preferi estar morto, os outros serão mais felizes sem mim. Então, assim, aquela questão de que quem fala não faz, né? Cachorro que, como é que é? Cachorro que late não morde. Gente,
se a pessoa está falando, se ela mencionar alguma coisa, vamos prestar atenção, né? Vamos ajudar essa pessoa, vamos acolher e buscar ajuda. Porque, assim, isso é um mito. Ah, quem fala não faz. Quem fala faz sim, tá? Então, a gente precisa ficar atento aos sinais, né? Aquilo que a pessoa está falando, né? Aquele desejo, né? E essas frases, né? São frases de alerta. Ah, para mim, a pessoa fala, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, minha vida não faz mais sentido, tenho vontade de sumir, eu não posso fazer nada, né? Eu sou um perdedor, sou um peso na vida das outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim, né? Então, assim, eu estou cansada de viver, ou eu estou cansado. São frases de alerta, tá? Para a gente prestar atenção. Então, vamos aqui na questão de prevenção. Então, o que é a questão de prevenção? Ver que tem alguma questão ali, então buscar ajuda, né? E claro que a gente não é só para o outro, para a gente também, a gente começar a se sentir assim, começar a pensar assim, vamos buscar ajuda. Então, primeiro ponto, ver que a pessoa está dando indícios ali, é buscar ajuda profissional, né? Buscar psiquiatra, psicólogo, para fazer uma avaliação ali, né, desses sinais e sintomas, para poder iniciar o tratamento adequado. Então, assim, foi como eu falei já no início. Então, assim, se pessoas tivessem sido tratadas, elas talvez não teriam chegado, né, no ato em si. Então, ou seja, manter esse contato, né, com os amigos, famílias, para fortalecer essas relações, aumentando a percepção de apoio e né, até que a pessoa tenta melhorar. Então, tratar adequadamente as doenças como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, né? Caso tenha algum transtorno, então tem que tratar adequadamente, tá? Então, é uma forma de prevenção. Temos também a questão ali de buscar ajuda, né? Tem o CCV. Então, o CCV é o quê? Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas, tá? Então, o objetivo ali de realizar o apoio emocional e prevenir o suicídio. Então, por exemplo, eu não sei o que fazer, liga no CCV. Eu tô querendo morrer, liga lá, porque lá tem um atendimento ali de apoio emocional. Eu coloquei aqui familiares, amigos e colegas. Como que a gente vai impedir, né? Que a pessoa tenha meio de cometer suicídio. Aquela pessoa já tem né, comportamento suicida, né, já teve tentativas. Então, como a gente deve agir, né, como amigo, familiar? Como a gente vai fazer para impedir, tentar evitar que isso ocorra? Ou seja, esconder armas, facas, cordas, né, medicamentos, deixar medicamentos em um local seguro, guardado, em difícil acesso, que a pessoa não tenha acesso a essa medicação, né? E a vigilância ali 24 horas, ou seja, não deixando a pessoa sozinha sobre nenhuma hipótese. Então, se a pessoa está com pensamento suicida, teve comportamento, já teve tentativas, tem que ter um acompanhamento, tratamento e tem que ser vigiada o tempo inteiro. Tá? Então, sempre procurar o atendimento médico, né? Eu falei da medicação, então, por exemplo, tem pessoas que tomam medicação. E aí tem que ter um responsável que vai dar essa medicação na quantidade correta, para que essa pessoa não cometa suicídio tomando toda a medicação de uma vez. Então, tem vários casos que eu já vi das pessoas tomarem toda a medicação. Então, tem que ter esse cuidado também. O que não fazer, tá? Ou seja, não podemos ignorar a situação, ficar chocado, envergonhado, em pânico, né? Tem gente que morre de medo, né? Eu vi eu fiz alguns posts no Instagram, tipo assim, não deu engajamento nenhum, nem o Instagram, como se diz, nem o compartilha, né? Nem curtida, nem nada, as pessoas saem apavoradas, né? Para de seguir, sai do grupo. Gente, então assim, se a pessoa está tão desesperada, a gente precisa olhar para isso, nesse desespero. Por que eu tenho medo de falar sobre isso? Nós não temos que ter medo de falar sobre isso, porque nós estamos com medo de falar sobre isso, que as pessoas ao nosso lado estão morrendo e a gente não percebe, porque a gente não sabe lidar, não sabe como tratar, entra em pânico, e aí pronto, ninguém ajuda ninguém. E depois fala, mas podia ter me falado. Falado por quê? Eu vejo casos e casos que a pessoa fala assim, eu só queria ser escutado, eu só queria que alguém me ouvisse. Só que aí, às vezes, as pessoas não ouvem, tá todo mundo pensando em si, preocupado em si e não querendo ouvir. Falar a palavra depressão. Esses dias eu vi uma moça, a gente tava comentando alguma coisa, era um vídeo sobre depressão. Não pode falar em depressão. Gente, não pode, claro que pode falar, a gente precisa falar para curar, para tratar. Então, não tem esse mito de que não pode falar. Mas não pode falar em suicídio, não, que você vai incentivar a pessoa a morrer. Falar sobre suicídio com a pessoa não vai fazer ela cometer o suicídio. Se ela cometer suicídio é porque ela já está pensando nisso. Então,
você pode, inclusive, salvar a pessoa. Se ela tiver alguns sinais desses que eu falei, ver que a pessoa deu alguns sinais, fulano, essa fala que você tem é de uma pessoa que está pensando em cometer suicídio. Você pensou em alguma coisa? Você tem algum plano? A pessoa ela vai falar para você se tem, se não tem. E ela vai abrir a chance que você tem de resgatar essa pessoa. Em vez de, não fala isso, pelo amor de Deus. Não quero nem ouvir essa palavra. Não fala depressão. Não fala em suicídio, não. Deus que me livre, não quero nem. Espanta. Pronto, você não vai ajudar a pessoa. Então, não é dessa forma. Tá? Então, acolher. A pessoa ela precisa de acolhimento, ser escutada. Ok? Bom, então a gente precisa acolher, não entre em pânico. É, tipo, só falar, vai ficar tudo bem, sem fazer nada para poder ajudar a pessoa, né? Desafiar. A pessoa fala assim, vou me matar. Aí a pessoa fala, então se mata mesmo, quero ver se você tem coragem. Desafio, não pode fazer isso em hipótese alguma, né? Fazer o problema da pessoa parecer sem importância. Mas eu também tô com problema, eu tô assim, assim. Gente, a pessoa que tá falando, ela faz, né? Então, assim, não vamos menosprezar a pessoa que está falando sobre aquilo ali. Mas já falou várias vezes. Não, não é assim que funciona. Dar falsas garantias para a pessoa também isso não pode fazer. Jurar que vai guardar segredo. Não é assim que se procede. Deixar a pessoa sozinha, não pode deixar a pessoa sozinha. Se ela está falando, ela pode sim cometer. E ela ficar sozinha, né? Você está dando espaço para que isso aconteça. Comparação com os outros. Por exemplo, fulano tá pior do que você e não se matou, fulano tem problema, eu também tenho problema, e não proceda dessa forma, tá? Então, assim, perca o medo de falar, perca o medo de escutar as pessoas, preste atenção nos sinais, converse, né? Tente orientar, esteja ali para acolher, não para julgar. Então, é sem julgamento. Por que as pessoas muitas vezes não falam as coisas? Porque elas têm medo de serem julgadas, tá? Então, assim, ou seja, medo de ser julgada. Então, assim, vamos ter mais empatia, vamos saber ouvir. E nós mesmos, se nós vemos que nós estamos entrando ali, tá ficando deprimido, aí vem um pensamento de morte, vamos conversar com alguém. Sim, conversa com alguém, né? Busque ajuda, porque, né, começou um pensamentozinho ali, começa com um pensamento de fracasso, começa ali com a tristeza profunda, eu sou inútil, eu sou isso, e a pessoa ela vai por esse caminho. Se for por esse caminho, é um caminho meio que difícil de voltar. Então, começou a perceber que você está com problema, tem alguma coisa errada, busca ajuda imediatamente, né? Então, tinha uma pessoa que participou aqui do ao vivo, ela falou o seguinte, ela não teve pensamento de morte, mas por quê, gente? Ela falou que logo quando ela começou a ver que ela estava ficando deprimida, ela buscou ajuda. Então, é sobre isso. É buscar ajuda, é se priorizar. Então, às vezes a pessoa, mas eu não tenho tempo. Mas eu não posso, não. Mas não sei o quê. Gente, para de inventar desculpa para tratar da saúde, da vida de vocês. Porque a mesma pessoa que fala que não tem tempo é a mesma pessoa que está a noite inteira na balada. A mesma pessoa que fala que não tem condição de fazer um tratamento, não tem condição de fazer uma terapia. Me desculpa, tudo é questão de prioridade. Porque a mesma pessoa, quando tem tempo de fazer terapia, ela gasta dinheiro na balada. Uma saída hoje, eu acho que não sai por mais de 100, R$ 150, sabe? Então, assim, vamos priorizar, vamos nos cuidar. Tá aí as notícias, como eu não sei se falei no início. Então, assim, de pessoas que a gente conhece, né? A perda daquela moça, várias outras situações. Então, assim, vamos priorizar a nossa saúde. Não é porque eu sou psicóloga, não é por isso, mas vamos valorizar as pessoas que nós amamos, sabe? Então, assim, são sobre essas coisas. Isso tudo, é sobre a vida, né? É sobre ajudar, é sobre acolher, é sobre cuidar de si também, tá bom? Então é isso. Tá, então aqui eu coloquei para vocês, né? Em caso de emergência, bombeiro 93, é bom saber, porque eu teve uma vez que eu precisava chamar o bombeiro e eu não consegui lembrar o número. Então, bombeiro 93, SAMU 92, Polícia Militar 90, CCV, Centro de Valorização da Vida, né? Em caso de pessoas que estão com pensamentos suicidas ali, né? Caso de emergência, bombeiro e SAMU. Né? Se não tiver bombeiro nem SAMU, Polícia Militar. E o CVV, vamos lá, CVV, Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas. Precisou, quer conversar, quer um acolhimento? Pode ligar nesse número, tá bom?
Então, vamos lá. Então, tem algumas pessoas que me procurou no particular, né, que estão dentro do grupo, ou que viu algum postzinho meu, né, se eu era psicóloga. Então, eu sou psicóloga, me apresentei no início. Já estou há 5 anos na clínica. E os meus serviços que eu trabalho são psicoterapia, né, a terapia online individual, terapia de grupo, também online, faço terapia de casal e também tenho o grupo de 21 dias, 21 dias dominando a ansiedade. Esse grupo eu vou abrir ele em dia 9 de outubro, tá? Então, vamos explicar para vocês um pouquinho aqui. Então, você pode fazer terapia individual. Aline, quero fazer terapia individual. Entre em contato comigo que eu vou explicar para você. Fala que está no grupo, fala que viu esse conteúdo, que aí a gente conversa sobre, para passar, explicar como funciona, relação de valores. Terapia em grupo eu vou falar agora para vocês e também do grupo. Então, o que está em aberto, tá? Tá em formação, ou seja, né? Está em aberto para formar as turmas, que é os grupos terapêuticos. Então, eu tenho grupo terapêutico para ansiedade, para depressão, para trabalhar autoestima em mulheres, produtividade e procrastinação, tem também comportamento alimentar, tem outros grupos também, tá? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Então, vou deixar aqui para vocês como funciona o grupo terapêutico online. Então, o grupo terapêutico, pessoal, é para aquela pessoa que às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho condições de pagar uma terapia. Então, o grupo terapêutico, né, o valor é bem acessível, né, por grupo ali, por sessão. Então, é bem mais acessível para as pessoas que falam: ah, mas eu não tenho condição, ah, é isso, aquilo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, já para não ficar fazendo um charme e esconder. Então, o grupo terapêutico, como funciona? Ele é formado de até 8 pessoas, né? Então pode se formar 2, 3, 4, 8. As pessoas que interessarem pelo aquele tema, né? A gente seleciona e monta o grupo. Então, o investimento do grupo, R$ 37 por sessão, por cada participante, né? Então, tem grupo que vai ser 8 a 12 sessões. Então, por exemplo, ansiedade, 12 sessões. Procrastinação, 8 sessões. Então, vai depender de qual grupo que você escolher. Dúvidas também, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É só clicar no linkzinho ali que já vai abrir. Tem o grupo também de desafios 21 dias, né? As pessoas que já fizeram vão ganhar um bônus, que teve gente que já fez. Tá? Então, o que no grupo de desafio? Entrar em contato comigo. Aline, quero participar do grupo de desafio. Vai começar dia 9/10. Todo dia vai ter um desafio diário. Vou encaminhar para vocês o e-book sobre ansiedade, várias explicações, caderno de atividade, com várias técnicas para ansiedade também. Vai ter esse acompanhamento. Eu vendo esse produto também, o e-book, o caderno e as técnicas eu entrego também para vocês. Só que entrar em contato comigo com o grupo, porque tem um acompanhamento, vai ter o meu acompanhamento. Então, o investimento do grupo de desafios é investimento de R$ 17. Então, durante 21 dias eu vou estar tanto postando o desafio, sendo que você vai estar com todo o material, mas a gente vai estar falando, tirando dúvida, vai ter esse acompanhamento aí no grupo. Então, aqui as minhas redes sociais, Facebook, WhatsApp, quem quiser falar comigo, Instagram, só clicar, gente, no material PDF, tá? No PDF que eu vou mandar para vocês, é só clicar que ele vai abrir. Então, pergunta só o pessoal que estava ao vivo comigo, eles perguntaram, né? Teve várias perguntas ali, né? De como, o que fazer, pessoas que têm algumas questões que não aceitam ajuda. Tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá? Pode me mandar que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Dúvidas, alguma coisa. Muito obrigada e é isso, tá? Então ficamos por aqui sobre Setembro Amarelo, que tenhamos, né, um fim de mês abençoado, né? E que não aconteça mais, que não percamos mais pessoas por falta de conhecimento, de não saber o que fazer. Então, obrigada, até mais.